Olá, boa tarde. Termina hoje o prazo para o governo federal enviar aqui para o Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2021. O documento traz a estimativa de receitas e despesas da União no ano que vem. A jornalista Antônia Márcia Vale, apresentadora do programa Agenda Econômica aqui da TV Senado, apurou informações e comenta. O projeto de lei do orçamento para 2021 dará um panorama inicial do que o governo pretende para o ano que vem e para o futuro do país. O cobertor é curto e é preciso fazer escolhas, definir prioridades bem claras, principalmente por causa do teto orçamentário aprovado na Emenda 95 de 2016. Os gastos públicos com despesas e investimentos para 2021 estão limitados aos valores deste ano de 2020, que somam cerca de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, atualizados pela inflação de julho do ano passado a julho deste ano. Isso significa um reajuste de 2,13%, o que implica um aumento de cerca de 31 bilhões. Em termos reais, isso é quase nada em um país do tamanho do Brasil. Com essa conta inicial, define-se o que fazer e como. O governo quer ampliar o programa Bolsa Família, aumentando o número de pessoas que recebem o benefício e o valor. O presidente Jair Bolsonaro falou no fim de semana em R$ 300 por mês. Mas o reajuste do orçamento previsto não dá nem para pagar esse novo benefício para a totalidade de pessoas que hoje recebem a renda básica emergencial, cerca de 58 milhões de brasileiros pobres. No orçamento setorial, estão definidos cortes de mais de 4 bilhões no Ministério da Educação e aumento de quase 2 bilhões para a área militar. Os cortes no Ministério da Educação atingirão em cheio o setor de pesquisas, com a redução de mais de 1 bilhão de reais, que deveriam ser repassados às universidades públicas para serem utilizados em trabalhos já em andamento. Já o aumento dos gastos com os militares está destinado principalmente ao reajuste de salários, concedido ano passado para os oficiais das 3 forças, aposentadorias e pensões, e ainda a compra de equipamentos como veículos de guerra blindados. Hoje é o último dia do prazo legal para a entrega da proposta orçamentária do governo. A apresentação formal está prevista para o meio da tarde. Os líderes do governo no Congresso, na Câmara e no Senado se reuniram pela manhã com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, para definir estratégias para a negociação e a votação no Congresso. E amanhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar aqui no Congresso Nacional da reunião da comissão mista que acompanha as ações do governo relacionadas à pandemia. O presidente da comissão, que é o senador Confúcio Moura, espera que Guedes comente sobre os recursos liberados para combater os efeitos da doença na economia. Amanhã teremos a participação especial, ordinária, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que fará um relatório, uma explanação de todas as ações do governo até agora, dos resultados dos recursos liberados, que foram muitos, para o crédito, para socorrer o Ministério da Saúde e as pessoas, para atender também as microempresas, pequenas empresas, as médias e até as grandes empresas. Então muita coisa foi feita e amanhã fará esse relato. Convido todos vocês para estarem ligados à TV Senado e também participarem com perguntas entre as 10 horas e as 13 horas de amanhã. Eu conto com vocês. Será uma audiência pública extremamente importante mesmo, para esclarecer a todos nós sobre as atitudes do governo e os avanços até aqui conquistados e a expectativa de futuro para o nosso país. E o projeto que amplia a validade da carteira de motorista para 10 anos e muda regras sobre a suspensão do direito de dirigir está no Senado. O projeto foi encaminhado pelo governo no ano passado aqui para o Congresso Nacional e os deputados fizeram alterações no texto.
A proposta é que crianças até 10 anos que não tenham 1,45 m usem a cadeirinha no banco de trás. Cadeirinhas, é importante que se mantenha, na verdade, a penalidade da lei com multa gravíssima, porque é importante a gente ter aí o uso obrigatório das cadeirinhas, independentemente de onde a pessoa está no país, porque o risco de acidentes, quando ocorre, é a parte mais frágil que pode sofrer graves lesões. E quando está na cadeirinha e de forma muito bem amarrada, né, muito bem fixa, isso pode favorecer bastante e reduzir qualquer tipo de lesões ou até o óbito desta criança. Pelo texto, a validade da carteira de motorista passa a ser de 10 anos para condutores com até 50 anos de idade. Para quem tem entre 50 e 70 anos, a validade é de 5 anos e para motoristas com mais de 70 anos, a validade é de 3 anos. O projeto também muda a relação entre infração e pontos na carteira na hora de suspender o direito a dirigir. Hoje em dia, um motorista que tiver 20 pontos acumulados em um ano, mesmo sem ter cometido infração gravíssima, tem a carteira suspensa. Se a lei mudar, o direito de dirigir fica suspenso para o condutor que tiver 20 pontos com 2 ou mais infrações gravíssimas, ou 30 pontos com uma infração gravíssima, ou ainda 40 pontos, mesmo que não tenha nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. 50 mil pessoas morrem no trânsito brasileiro. Mais de 300 mil ficam incapacitados, os hospitais já estão lotados, viu? De pessoas todas quebradas devido à imprudência, à irresponsabilidade, à falta de educação. A mudança do Código de Trânsito com esse projeto de lei 3267/2019 vai facilitar a infração, vai tornar muito mais benevolente para quem não respeita, para gente mal educada. O Código de Trânsito tem que mudar sim, para ficar mais rígido, para quem comete crimes, tiram vidas ou causam incapacidade física nas pessoas e não para fragilizá-lo. Motoristas poderão andar sem o documento físico se a carteira digital for realmente aprovada. A ideia é que o Detran possa checar as informações do carro e do condutor eletronicamente. Vê o avanço, como no caso da carteira digital, que vai propiciar uma economia aos cofres públicos. É um projeto que merece e deve ser debatido aqui pelo Congresso Nacional, porque são pontos realmente polêmicos e que vêm a fazer com que essa discussão possa trazer um juízo melhor para todos nós. Outra novidade é a regulamentação da passagem de motocicletas nos corredores de carros, quando o trânsito estiver lento ou parado. No caso específico da motocicleta, que a circulação nos corredores, não podendo estar ligado direto, andando direto na guia, mas pensando andando nos corredores, é importante, na verdade, que seja regulamentado. Em nota, o relator do texto no Senado disse que o projeto moderniza a legislação de trânsito e agiliza a burocracia aos motoristas. Ele defende que as alterações são necessárias para aumentar a segurança nas estradas e rodovias. E os senadores devem analisar em breve a medida provisória que simplifica as assinaturas eletrônicas, as assinaturas digitais. Um dos objetivos é reduzir a burocracia. A finalidade é facilitar o uso de documentos assinados digitalmente para ampliar o acesso a serviços públicos e, assim, diminuir a burocracia e a interação entre as pessoas durante a pandemia da Covid-19. Todos os sistemas que utilizem assinaturas eletrônicas deverão se adaptar às novas regras da MP até 1º de julho de 2021. O texto que chega ao Senado define 3 tipos de assinatura eletrônica. A simples permite identificar o signatário e poderá servir para pedidos de informações e consultas médicas, por exemplo. A avançada utiliza certificados não emitidos pela infraestrutura de chaves públicas e vai poder ser usada para abertura e fechamento de empresas e transferências de veículos. E a qualificada, com maior nível de confiabilidade por usar certificado digital expedido pela ICP Brasil
Será obrigatória para transferência e registro de imóveis e em todos os documentos assinados por chefes dos poderes, ministros e governadores. Na opinião do senador Humberto Costa, além da simplificação, a medida traz benefícios ao meio ambiente e à segurança da informação. Também nós vamos ter uma redução da utilização de papel, o que é algo ecologicamente desejável, e ao mesmo tempo nós teremos a garantia de uma guarda de informações por mais tempo e de maneira mais segura. O que é importante, porém, é que todas as pessoas possam ter acesso à assinatura eletrônica, especialmente à assinatura qualificada, com certificação digital e que hoje tem ainda um custo elevado. Garante até mesmo maior segurança para que não se tenha acesso a informações sigilosas ou à intimidade, até mesmo de pessoas que sejam vítimas ou ameaçadas e até mesmo testemunhas sob proteção judicial. Este representante da Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação explica como deve ser a regulação. Para fim de regulação, é importante que tenhamos o equilíbrio entre custo, usabilidade e segurança para a formalização dos processos. Nesse contexto, os fatores que possibilitam a segurança de transações digitais são a autenticidade e a integridade. A autenticidade comprova que a transação seja realizada com identificação do usuário ou signatário. E a integridade, que o documento ao qual for oposto a assinatura se mantenha íntegro, isto é, que possa ser comprovado que não houve alteração no documento após a assinatura. E cresce o número de profissionais de saúde que perderam suas vidas por causa do coronavírus. Um projeto de lei aqui no Senado prevê pensão vitalícia para os familiares daqueles que faleceram no enfrentamento à doença. Eles não têm como cumprir quarentena nem seguir as regras de isolamento. Para médicos, enfermeiros, auxiliares, trabalhadores de hospitais e dos mais diversos setores da saúde, o risco de contágio é parte inseparável da profissão. A gente sabe que eles se submetem muitas vezes a 2 ou 3 trabalhos para conseguir uma remuneração digna, né? E eles estão expostos, por conta disso, a uma alta carga viral e, em geral, eles acabam adoecendo e estão sujeitos à forma mais grave da doença muitas vezes. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, até agosto, quase 37 mil casos de Covid-19 foram diagnosticados na categoria. 376 profissionais morreram na luta contra o vírus. Os nossos profissionais da saúde, todos que estão envolvidos nessa guerra contra o Covid-19, também são soldados. Pessoas que foram à guerra, foram à luta, não foram para o isolamento social, pelo contrário, foram para a linha de frente dessa luta para defender a vida e defender a sociedade. O nosso projeto ele visa justamente atender as famílias dos que infelizmente não puderam voltar para casa. O projeto do senador Everton concede pensão vitalícia para cônjuges ou companheiros de profissionais essenciais no combate à pandemia que tenha falecido em decorrência da Covid-19 no exercício de seu trabalho. A proposta também retira o tempo mínimo de contribuição, casamento ou união estável desses contribuintes. O senhor também incluiu no projeto não só enfermeiros, médicos, nem outros auxiliares também. São os profissionais que estão na linha de frente dessa luta. Você imagina um hospital somente com o médico e o enfermeiro, como é que ele ia funcionar? Né? Tem que ter a área MEI, tem que ter a logística, tem que ter os administradores, tem que ter o segurança, tem que ter tudo. O porteiro, né? Tem que ter tudo. Então, nós iremos justamente olhar como um todo dentro desse projeto. Nós entendemos que esse projeto de lei é uma boa contrapartida do Estado para os familiares, daqueles que eram arrimo de família, daqueles que bravamente sustentavam as suas famílias e que perderam as suas próprias vidas, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, lutando pela vida de outras pessoas. Então, nós torcemos para que esse projeto seja aprovado e que vire lei e que traga esse benefício e esse conforto para os familiares.
O mercado de criptomoedas cresce em todo o mundo e no Brasil, apesar de ainda não ser regulamentado, movimenta mais de 15 milhões de reais ao dia. Um projeto de lei apresentado aqui no Senado estabelece as normas jurídicas para o funcionamento desses ativos virtuais. As criptomoedas hoje são uma realidade nas transações comerciais em todo o mundo. A primeira moeda virtual, o Bitcoin, surgiu em 2009. De lá para cá, muitas outras moedas digitais foram criadas, mudando a forma como nos relacionamos com o dinheiro. Entre as principais características das moedas digitais estão a descentralização. Elas não são controladas por nenhuma autoridade financeira ou governamental, como um banco central. O estoque dessas moedas é limitado. O anonimato é garantido para quem possui moedas virtuais. As transações são processadas rapidamente e a abertura de conta pela internet é fácil e prática. No Brasil, as transações com moedas virtuais giram em torno de 3 milhões de dólares por dia, o que equivale a mais de 15 milhões de reais. Apesar desse alto volume de negociação, as criptomoedas ainda não são regulamentadas no país, o que gera insegurança tanto no mercado quanto para os consumidores. Um projeto que tramita no Senado pode mudar esta situação. O projeto, de autoria da senadora Soraya Tronic, estabelece que o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários serão os responsáveis por regular e supervisionar esse mercado de criptomoedas. Também sugere que seja criado um comitê interministerial para acompanhar e monitorar as atividades relacionadas aos ativos virtuais. É um projeto completo que abarca a prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, ao crime contra o sistema financeiro e também protege o mercado consumerista. É uma proposta que aproxima o Brasil das melhores práticas globais em economia. O projeto também altera a chamada Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, criminaliza os responsáveis por fraudes em criptomoedas e aumenta a pena para o crime de pirâmide financeira. A pirâmide financeira, também conhecida como esquema de pirâmide, é um modelo fraudulento de negócios cujo objetivo, a sua funcionalidade principal, está em angariar novos membros e receitas, sempre com ganhos extraordinários e intermináveis. Existem histórias aí de pessoas que vendem casas e outros ativos importantes para investir nesses esquemas e depois acabam ficando sem esse dinheiro, por conta desses esquemas criminosos. Nesse sentido, a gente entende que é fundamental que haja uma regulamentação, sim. A criação de normas para regular o mercado de ativos virtuais pode trazer mais transparência e segurança para consumidores e investidores. Esse projeto de lei traz definições jurídicas importantes para o funcionamento desse mercado. Ele procura trazer segurança jurídica para as relações econômicas envolvendo ativos virtuais. A grande contribuição dele é construir uma regulação que se sustenta em 3 grandes pilares, né? O primeiro, que são normas relativas à proteção do consumidor e investidor. O segundo pilar é a submissão desses ativos, a definição de que esses ativos se submetem à supervisão do COAF. E, por fim, o terceiro pilar, que é bastante relevante desse projeto de lei, é a criação de uma instância de diálogo e de aprendizado institucional desse mercado, que o projeto de lei define como um fórum interministerial. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.